Olá, eu sou Márcia Fonseca e nesse vídeo eu vou te explicar como é possível você imigrar para os Estados Unidos de forma correta, de forma legal, protegendo a sua família através da mentoria Imigre Certo. Não sabe o que é a mentoria Imigre Certo? Nem como isso pode te ajudar? Pois bem, eu te explico. Eu sou Márcia Fonseca e a mentoria Imigre Certo é um método único, estruturado por mim através da minha experiência pessoal e profissional, com o objetivo de proporcionar à família imigrante a proteção necessária, a segurança para que a família possa vir se estruturar de forma segura, trazendo longevidade, proteção emocional e financeira. Esse método ele é capaz de fazer que você tenha uma overview de todas as informações que você precisa para planejar a sua base, sustentar esse processo de decisão para você entender por que você deve fazer certas coisas, protegendo o seu patrimônio, protegendo a sua família e dando condição para que seus filhos possam ter um futuro decente e assegurado aqui nos Estados Unidos. Você deve estar se perguntando se isso não é só mais um truque de alguém tentando se dar bem na internet, ou até desacreditado que você realmente precisa disso, pois afinal não é tão difícil assim. Você é uma pessoa inteligente, você faz suas pesquisas e você sabe que é só juntar uma graninha, conseguir um visto, comprar a passagem e mudar. Só que não é bem simples assim. Existem muitas entrelinhas que não são ditas e que você ainda não sabe. E como eu gostaria que alguém tivesse me falado e me alertado e me mostrado o que eu não sabia antes de eu tomar as minhas decisões. Não para não tomar a decisão que eu tomei, mas para que eu estivesse mais preparada, para que eu pudesse ter evitado e minimizado o sofrimento e os desafios que eu tive que vencer aqui com a minha família. Como que eu sei disso? Porque eu vivi o processo e senti na própria pele o que é imigrar. E se você deseja imigrar, essa é a sua oportunidade. Eu estou aqui para te mostrar, para te iluminar o seu caminho. Mas não é só eu que digo isso. Só quem imigra sabe do que eu estou falando. E eu quero compartilhar com você algo que me impactou e que me moveu a criar essa mentoria. Não é só a história da Márcia, são histórias de muitas outras pessoas, mas a história da Márcia é o seguinte: ela me procurou 2 anos e meio aqui nos Estados Unidos. O marido veio primeiro, como acontece com muitas. Veio com visto, eles não tinham planos de fazer nada ilegal, nem de ficar legal aqui no país. Eles vieram com visto de estudante, ele veio primeiro e começou então a estudar, trabalhar na faxina. Com 6 meses conseguiu juntar um dinheirinho, já tinha algumas reservas financeiras, venderam algumas coisas no Brasil, venderam, as coisas que eles podiam vender. E 6 meses depois, a Márcia veio com as suas 2 filhas. Foram morar em Boston, porque o salário era melhor, as condições de vida aparentemente melhores. O que aconteceu é que durante esses 2 anos e meio, até ela me procurar, eles acabaram tomando decisões erradas, investindo em coisa errada, não entendendo direito essa questão do planejamento. E não porque não tinham informação, mas que por muitas vezes não tinham a visão geral de todo esse processo. E o que aconteceu? Que depois de 2 anos e meio, por acreditarem em pessoas erradas, por serem enganadas por outras, o dinheiro foi acabando, as reservas acabaram. Eles trouxeram $250 mil, é muito dinheiro, mas todo e qualquer dinheiro pode ser usado de forma, às vezes, não tão certa assim, porque acaba, porque viver nos Estados Unidos é caro. E assim foi a história deles. Quando eles me procuraram, eles já estavam sem status imigratório, porque o visto que eles tinham aplicado, quando eles mudaram de estudante para outro visto, que foi uma orientação de uma pessoa, de um especialista, acabou sendo negado. E eles então tinham prazo para voltar para o Brasil. E a procura dela pela minha mentoria foi com o objetivo de estruturar o seu currículo e do seu marido, que ela pudesse fazer algo ainda que pudesse valorizar a sua capacitação aqui nos Estados Unidos, para quando voltasse para o Brasil, ou já a partir daqui, já preparando o retorno, procurando emprego e conseguir uma recolocação no mercado brasileiro, já que essa era a única opção no momento para eles, para não ficarem ilegal aqui no país. Bastante cansados, esgotados emocionalmente e financeiramente, trabalhavam muitas horas por dia na faxina, no pesado, chegavam em casa tarde, longe das meninas, não conseguiam conviver muito com elas, estavam cansados.
esgotados, preocupados, ansiosos. E o casamento estava sendo bombardeado por todos esses problemas. Era um casal cristão, um casal que valoriza a família, mas que estava sofrendo muito justamente por conta desses valores e por toda essa situação. Resumindo, depois de 3 meses com a nossa mentoria, eles conseguiram voltar a sonhar, a acreditar. Eles conseguiram mais do que isso, eles conseguiram se planejar, eles conseguiram se estruturar, conseguiram uma oportunidade de abrir a sua própria empresa de limpeza, começaram a trabalhar com limpeza de escritórios, montaram a sua equipe e conseguiram, com essa nova estrutura, uma nova oportunidade de visto e permanecer legal nos Estados Unidos. Hoje eles são empresários em Boston. Você vai ver o vídeo da Márcia aqui. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia Brito, atualmente moro aqui na região de Boston, nos Estados Unidos. Tem 4 anos e eu estou aqui para falar para você da Márcia Fonseca, coach, mentora para imigrantes. Eu a conheci entre 2019 e 2020 com expectativas assim totalmente frustradas com relação à imigração, etc e tal. Porque a gente chega aqui nesse país, a gente é uma folha em branco, onde a gente tem o desafio e ao mesmo tempo a oportunidade de estar escrevendo a nossa história. E na época que eu procurei, eu estava assim muito confusa com relação à questão dos meus propósitos, minhas expectativas, enfim. E ela me ajudou a traçar um caminho e a encontrar o meu propósito. E hoje eu sou empresária de sucesso aqui na região de Boston, tenho colhido frutos extraordinários. Então eu convido você a conhecer o trabalho da coach Márcia Fonseca e também para estar vivendo a sua melhor versão em todas as áreas da sua vida. Um abraço e confere lá. Um beijo. Assim como a história da Márcia e do Daniel, existem muitos outros depoimentos. Quero te dizer que as histórias se repetem e que isso é um problema real. Eu não estou dizendo que você não vai viver esses problemas, esses desafios, que você não vai sofrer, que não haverão dificuldades. Não estou te prometendo vida fácil aqui nos Estados Unidos, nem da adaptação. O que eu estou te dizendo é que esses problemas, eles podem ser minimizados e a dor pode ser diminuída, uma vez que você se prepara, que você desenvolve competências e recursos, prevendo e se preparando para aqui. Se não acontecer, maravilha, mas se acontecer, você já está preparado. E por que eu estou dizendo tudo isso? Você pode acreditar, pensar que eu estou exagerando, mas existem tantas coisas envolvidas. É as diferenças culturais, é do idioma, é a reposição de carreira, que mexe com o nosso ego, mexe com a nossa identidade. Precisamos nos reinventar e nem todo mundo tem maturidade e está preparado para isso. É muito importante o processo de autoconhecimento, de desenvolvimento da inteligência emocional, para que tenhamos maturidade para essa transição. E é lógico que cada pessoa da família, cada membro da família tem o seu momento, tem o seu nível de maturidade, de adaptação para viver esse processo. E é fundamental que nós mães, que nós pais estejamos mais preparados, porque nós somos os adultos, somos nós que estamos tomando a decisão, é nossa responsabilidade garantir a segurança e a proteção deles. Mas como que isso tudo aconteceu? Como é que eu desenvolvi esse método? Como esse processo aconteceu na minha vida? O que eu tenho de diferente para te mostrar? A partir do momento que eu comecei a pensar nessa decisão, eu busquei informações, eu me preparei e eu vou contar um pouquinho dessa história para você. Antes mesmo de eu mudar para os Estados Unidos, em 2014, foi aí que essa história começou. Vem comigo. Em 2014, nós estávamos ainda no governo Dilma. Muitas coisas acontecendo politicamente, economicamente, uma estabilidade enorme no país. E o que eu mais ouvi eram reclamações, lamúria, nas festas de família, nos encontros dos amigos. Eu era uma pessoa muito ativa profissionalmente, na minha comunidade, na minha igreja. Eu era catequista e eu dava catequese para jovens, crisma. Convivia com os amigos do meu filho, que na época tinham 16, 17 anos, e via as famílias, via como estava indo a cultura desses jovens, a falta de esperança desses jovens, a falta de convicção nos seus sonhos. E também eu via os adultos, os pais desses jovens, as pessoas que eram nossos amigos,
muito preocupados com o futuro dos filhos. E essa era uma preocupação autêntica. A partir daí, eu e meu marido começamos a pensar. Nós já conhecíamos os Estados Unidos, já conhecíamos muitos outros países, graças a Deus tivemos a oportunidade de viajar muito. Nós sabíamos como era o mundo lá fora. Sabíamos que não é um mundo cor-de-rosa, não éramos iludidos, mas sabia que existia pelo menos 50 anos na frente, né, de avanço dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Sabíamos também que existia uma estrutura financeira e política e econômica que permitia uma estabilidade muito maior que no Brasil. Naquele momento, começamos a fazer algumas reservas financeiras. Começamos a pensar em expandir a nossa consciência e investir em outras fronteiras, ver além dos nossos muros. Foi aí que em 2015 começamos a procurar uma casa para investir aqui nos Estados Unidos, como investimento, uma casa de férias. É aí que começou a nossa jornada. Viemos passar férias, depois que compramos essa casa, começamos a passar mais tempo aqui, 1 mês, 40 dias. E quando vivemos pela primeira vez essa experiência da vida americana, aí sim o vírus nos picou. Cuidado, olha só como as coisas acontecem. Provavelmente você já viveu isso ou ainda vai viver. Quando a gente passa aqui 40 dias, 30 dias, 2 meses, a gente não quer voltar. O nível de estresse é muito menor, a sensação de segurança é muito maior. Você vê as crianças indo a pé para a escola, você vê os parques todos bem cuidados, as ruas limpas, não tem buraco na estrada. Você vê que o consumidor é respeitado. E aí você começa a acreditar que existe uma vida além daquela que você tem no Brasil e que é possível. Eu sempre acreditei que aquilo que a gente pode mudar, a gente deve fazer tudo para mudar. E aquilo que a gente não tem como mudar, a gente precisa aceitar para a gente ser feliz. Ou a gente faz algo para mudar, ou a gente aceita. Como eu não podia mudar a estrutura do meu país, como eu não podia mudar a economia do meu país, eu não queria também viver reclamando. Então, ou eu aceitava viver daquela maneira, mas eu não gosto de reclamação, não gosto de lamúria, isso me incomoda muito. E esse clima de sempre falar, reclamar, gerava uma energia muito ruim. Então, nós tomamos a decisão de buscar informações e recursos para viver, tomar coragem de viver esse outro lado. Nunca foi fácil, sempre foi desafiador. Tivemos muito medo, tivemos muita insegurança. Cada passo que nós dávamos acelerava mais esse processo. E como foi isso? Então, no primeiro momento, compramos a casa, começamos a vir, aí começamos a ver que era bom morar aqui, ficamos com mais vontade. Minha filha do meio, Letícia, estava na hora de fazer preparar para a faculdade. Começou a pensar em fazer o high school aqui, o último ano, senior. Aplicou para uma escola aqui para ver se conseguia vaga. E ela recebeu a notícia que ela não foi aceita, mas por um motivo que nos surpreendeu, porque ela já tinha no seu currículo todo preparado para poder entrar direto na faculdade. A gente não tinha noção disso. Essa surpresa mexeu ainda mais conosco. Foi algo positivo, foi algo bom, mas foi algo que fez nos acelerarmos ainda mais esse processo. Buscamos uma consultoria para entender como aplicar para as universidades americanas e quais eram as oportunidades dela. Ela aplicou e ela foi aceita no 3º ano do 2º grau. Em julho ela recebeu a resposta que ela foi aceita, condicionada a manter as mesmas notas, com 20% de bolsa scholarship na UCF, Universidade Central da Flórida, para Engenharia Civil. Ficamos extremamente felizes com essa conquista dela, realizados, mas também preocupados. Isso era julho de 2016. A gente comprou a casa em dezembro de 2015, em julho de 2016, essa notícia. E aí fomos entender, se ela fizer a faculdade lá, quanto isso vai custar? E depois, se ela não tiver visto de residente, porque uma coisa é ela ter o visto de estudante para vir fazer a faculdade, ela foi aceita, tranquila, eu tenho visto. Mas depois, essa faculdade vai ser, se ela não conseguir um emprego, se ela não conseguir residência, como é que ela fica nos Estados Unidos? Ou como essa faculdade vale para ela se ela voltar para o Brasil? E a gente começou a pensar lá na frente, coisa que normalmente não se pensa, para poder sustentar essa decisão, porque ela era uma criança com 17 anos. Será que realmente ela teria condição de decidir por ela tudo isso? Aí vem a responsabilidade dos pais. Pesquisamos tudo isso,
e vimos que precisávamos de um visto para nós, pais, residentes, para poder permitir que ela tivesse longevidade nessa escolha dela. É lógico que não foi só por ela, foi pela nossa família, foi por todos. E aí então fomos estudar os vistos, já estávamos estudando, aceleramos isso, entendemos outro motivo. Precisa ser acelerado porque o Ricardo, que é o filho mais velho, estava com 19 anos. E se ele completasse 21 anos, ele estaria fora desse processo, desse pleito imigratório, teria que fazer um outro processo para ele, com outro custo. E a gente não queria imigrar sem poder proteger toda a família, deixar um para trás. Se era para ir todo mundo junto. E aí então aceleramos esse processo por uma questão de segurança, escolhemos o visto EB5, que protegia toda a nossa família, garantia visto para todo mundo. E assim foi. Aplicamos em setembro de 2016. Aí, a previsão era que fosse 18 meses. 18 a 1 ano e meio a 2 anos. Ok, vamos aguentar esse processo. O plano era, Letícia vem estudar em janeiro, a gente fica com ela, né? A estrutura ela aqui um pouquinho, fica uns 15, 20 dias, um mês, voltamos para o Brasil, ela faz a faculdade e a gente espera a aprovação do visto para entrar todo mundo junto, quando o visto sair. E assim a gente planejou tudo certinho, bonitinho, né? Só que não, a vida gera surpresas, imprevistos acontecem e também aconteceu conosco. Depois de 2 semestres aqui, Letícia desenvolveu uma síndrome de pânico, começou a ficar com dificuldade de sair de casa. Isso foi gerando prejuízo para ela na faculdade, o que gerou depressão. Então, em outubro de 2017, eu vim visitar, encontrei minha filha numa situação muito difícil. Ela não saía de casa, ela já estava perdendo todo o seu score, que ela tinha um score super alto. Ela ganhou um certificado de cavaleiro de honra na ICF, nos 2 primeiros semestres, porque sua nota era muito alta. E ela estava comprometendo todo o seu futuro por conta dessa questão emocional, que ela não estava dando conta de ficar sozinha longe da família. E outras coisas. Resumindo a história, fiquei com ela 3 meses aqui, sem ter essa previsão. Tive que cancelar meu trabalho, todas as coisas que eu fazia. Fiquei longe da minha filha de 11 anos, longe do meu marido, do meu filho, para dar estrutura para ela. Depois, quando terminou o semestre, fizemos tudo que era possível, vimos que ela não estava bem, mesmo com medicação, ela não estava conseguindo viver sozinha. E ela me abraçou e chorou: mãe, obrigada por tudo. Não tem como reclamar. A universidade é ótima, a cidade é maravilhosa, mas eu não aguento, eu não suporto viver longe de vocês. Eu não quero mais ficar sozinha. Quando ela me abraçou, ela chorou e falou isso. Prometi para ela que ela não ficaria mais só. Naquele momento eu entendi que era muito mais. É lógico que cada um tem as suas necessidades. Não estou dizendo que isso vai acontecer com você, com seus filhos, mas estou dizendo da especificidade das necessidades de cada um, que nem sempre a gente sabe o que o outro vai dar conta. Com isso, em janeiro nós trancamos a faculdade, levamos ela para o Brasil e resolvemos esperar para ver como ela reagiria ao tratamento. Passaram-se 3 meses e ela continuava muito mal. Não conseguia sair da cama, não conseguia sair de casa, não conseguia nem abrir a janela. Isso é horrível, a gente vê uma filha com 17 anos, brilhante, inteligente, nessa época já estava com 18, dessa maneira. É lógico que a gente não queria que ela vivesse isso, né? Mas acontece, mesmo com todo o planejamento, com todo o amor, com toda a segurança. E pode acontecer com você e com a sua família. E, aliás, é muito mais comum do que você imagina. Vários estudos apontam que todo imigrante passa por uma fase de ansiedade e depressão. Então, precisamos estar alerta a isso. Aí veio a segunda fase, né? Nós lá, ela não melhorava, percebemos que ela precisava voltar para a vida, para a meta, para o objetivo, para poder reagir. A vida dela estava aqui, ela não via mais sentido lá. E aí tomamos a decisão de separar o casal, coisa que a gente nunca tinha planejado. Fui procurar o visto de estudante para mim, já que o primeiro visto estava no nome do meu marido. Então ele, como aplicante, não interferia eu aplicar para estudante. Como eu trabalhava numa escola internacional de liderança, uma escola canadense, eu consegui uma carta do meu diretor, do meu supervisor, falando que eu precisava melhorar meu inglês. Então eu consegui uma vaga aqui num curso de inglês e consegui o visto de F1, que é de estudante, trouxe minha filha de 12 anos comigo. Aprovando esse visto em abril de 2018, nós nos prepararíamos para entrar aqui em agosto de 2018, quando começariam as aulas.
Nesse momento, eu tomei a decisão de fazer um processo de mentoria e coach para me preparar para que outra pessoa pudesse me ajudar a ver os meus pontos cegos, me ajudar com as minhas crenças, com os meus medos, me ajudar a reorganizar mentalmente, emocionalmente, tudo aquilo que eu precisava fazer para fechar o ciclo no Brasil e para poder vir emocionalmente estruturada para proteger e cuidar das minhas filhas aqui, porque seria um desafio. Eu estava sim com muito medo, meu marido também, primeira vez num casamento de 20 e tantos anos que nós iríamos ficar longe. E a gente pensa um monte de besteira, e a gente não sabe como vai ser, mas a gente tem fé, e a gente colocava Deus em todos os momentos e pedia para Ele orientação, e que Ele não permitisse que nada que não fosse da vontade dEle fosse aprovado, fosse autorizado, mas que sim fosse segundo a vontade dEle. E assim nós seguimos esse processo. E olha que vocês estão vendo que é uma velocidade cada vez maior. É uma montanha-russa de emoções, de insegurança, porque nós aplicamos para o visto, mas não tinha segurança que ia ser aprovado. Então, nesse momento, muita coisa está acontecendo. Nossa filha já está lá, o futuro dela. Meu filho fazendo medicina no Brasil, o futuro dele. Nesse momento que a gente foi aplicar, nós fomos rever se valia a pena ele continuar fazendo faculdade no Brasil, já que o nosso sonho era morar aqui, ou se ele parava tudo e vinha para os Estados Unidos recomeçar e fazer a faculdade aqui. Entendemos que não era o momento, porque para ele ser aceito numa faculdade de medicina, ele já tinha que ter o documento de residente permanente, ele não tinha ainda. E entendemos que era o sonho dele ser médico, já estava no meio do caminho, então forma no Brasil, de qualquer maneira ele é médico lá e ele pode retornar à carreira quando ele quiser. E assim foi. E ele entendendo que ele teria que recomeçar aqui. Imagina a cabecinha desse menino. E assim foi. Então, quando recebemos a notícia do F1, quando abrimos ali a carta junto com os filhos, foi aquela alegria para a Letícia, aquele alívio, minha mãe vai comigo, e foi para o Ricardo aquele pesar. Vou ficar longe da minha mãe, da minha irmã, e aquele sentimento de divisão, né? De dúvida, de incerteza, de responsabilidade, pedindo coragem para que a gente pudesse fazer esse passo. E aí começamos então a juntar as pecinhas desse quebra-cabeça. Cada decisão que a gente tomava, juntava, tinha um impacto em outra área, de outra pessoa. E assim é com a sua família, assim é com você. E esse processo foi acontecendo. Nós não podíamos fazer planos, porque a qualquer momento poderia vir a resposta da imigração, marcar a nossa entrevista para a gente fazer os documentos no Brasil. O nosso processo era pelo Brasil, foi assim que a gente escolheu. Ao mesmo tempo, eu tinha que cumprir a carga horária aqui, dos estudos, das escolas. Minha filha na universidade, a outra na middle school, cada um com um calendário diferente, tendo que conciliar tudo isso, meu marido indo e vindo. E nessa ponte aérea, nós ficamos 1 ano. O nosso visto de residente foi só aprovado em agosto de 2019. Demorou 3 anos, então as coisas demoram mais do que você imagina. Às vezes pode ter uma surpresa de acontecer antes, de vir antes, mas nem sempre é assim. O que eu estou querendo te dizer? Que nesse processo todo, nos primeiros 6 meses, eu vim para cá com a decisão de ser o suporte emocional para minha família. Essa foi a minha decisão, consciente. Foi isso que eu me preparei. Vou fazer o possível para estar atenta às necessidades da minha filha. Até porque minha filha estava ainda em depressão, a outra era uma adolescente de 12 anos em adaptação, longe do pai, longe do irmão, não foi nada fácil para ela. Imagina 3 mulheres sozinhas, todo esse distúrbio hormonal, uma adolescente, uma esposa longe do marido pela primeira vez, em outro país, uma jovem com depressão e síndrome do pânico. Assim foi esse início meu aqui nos Estados Unidos. E eu não tenho vergonha de falar que eu chorei muitas noites, ansiosa, não conseguia dormir, preocupada, com medo de não dar conta, com medo do que poderia acontecer. Pisando em ovos porque a gente não sabia até quando, se ia ser aprovado o nosso visto ou não. Então as nossas decisões, os nossos investimentos, o nosso planejamento tributário, que a gente tinha contratado especialista para ver isso, vende isso, coloca isso, faz aquilo, porque você vai pagar mais imposto. Nós sabíamos o que iria acontecer, mas tem um time para acontecer, quando acontecer, se acontecer. Esse momento de indecisão gera muita aflição para todos. É fundamental se preparar, entender e se preparar emocionalmente para poder viver isso de uma maneira mais leve. E cada um sabe como viver. Entende o que eu estou falando? E nesse conjunto, depois de 6 meses que eu estava aqui, sentindo na própria carne toda essa aflição, eu entendi
que a coisa era mais complicada do que a gente imaginava, porque eu imaginava que tudo estava planejado, tudo estava preparado. Eu tenho um mestrado em planejamento estratégico, foi tudo olhado, advogados, planejamento tributário, os vistos, a gente tinha reserva financeira, o que poderia dar errado? Na verdade, muitas coisas que a gente não sabe começam a acontecer. Então, nesses primeiros 6 meses, eu percebi que a coisa era muito mais complicada, muito mais difícil. E eu percebi a necessidade que nós temos de relacionamentos, de apoio mútuo. De que muitas vezes nós vivemos esse processo de imigrante muito sozinho. É uma solidão. Porque você muitas vezes não pode conversar e falar com pessoas que não estão vivendo o processo, porque elas não entenderão. Você tem que tomar muito cuidado com os conselhos que você ouve, porque na verdade o conselho é o outro que vê do jeito que ele vê. Agora, quando você tem um profissional neutro, ético, correto, que tem a metodologia, que tem o preparo para fazer perguntas certas, para te ouvir, para entender o que você sente, para te ajudar a ressignificar, é seu processo. É a sua história, as suas necessidades, sem interferência externa. São as suas próprias respostas e isso é libertador. Então, a partir daí, eu resolvi abrir um grupo de café e coach para a gente se reunir uma vez por mês com mulheres imigrantes aqui, para a gente se apoiar, para a gente entender os desafios que elas também estavam vivendo, buscar esses recursos e construir respostas, encontrar respostas. Foi aí que eu comecei a pesquisar ainda muito mais sobre comportamento humano. Eu já tinha todas 8, 9 especializações nessa área: inteligência emocional, desenvolvimento humano, liderança, perfil comportamental, mas tudo isso me ajudou. Mas eu pensava assim, se tudo isso que eu tenho, todo o preparo me ajudou, mas eu ainda sofro, imagina quem não tem esses recursos. E eu senti muito forte, eu preciso dividir isso com outras pessoas, eu preciso ajudar essas pessoas, porque não é fácil. E aí começou então o grupo Café e Coach, onde todos os meses nós nos reuníamos e sempre eu buscava mais informação, pesquisava, né, várias coisas nessa área de desenvolvimento, de adaptação à mudança, a resistência à mudança, e cada vez a gente encontrava mais respostas. E aí eu fui vendo os padrões que se repetiam, de dor, de sofrimento, de fase de adaptação, e tudo isso foi gerando os insights, e eu fui sistematizando. E aí começaram então, depois que em 2019, quando a gente já tinha permissão de trabalho, comecei a atender famílias imigrantes como mentora nesse processo. Pessoas que chegavam e estavam desestruturadas, precisando de apoio. E cada história que eu ouvia, cada resposta que eu buscava, mais informações eu ia colocando e sistematizando nesse método. Em 2020, abri a minha empresa aqui de desenvolvimento de pessoas, a Connection Leadership School, e comecei também a trabalhar com lideranças e empresas, desenvolvendo então a parte profissional. E o que eu encontrei? Os mesmos desafios e mais insights, mais mecanismos eu fui colocando nesse método. E agora eu reuni tudo isso, porque o meu grande conflito é: por que a gente tem que esperar o problema acontecer para a gente buscar a solução? Porque se a gente tivesse informação antes, se essas famílias tivessem informações antes, elas poderiam ter tomado outras decisões, elas poderiam se proteger, elas poderiam estar mais seguras, elas poderiam estar sofrendo menos. E essa foi a minha grande luta. Falei, não quero mais só atender quem já está aqui. Depois que o problema já aconteceu, eu quero trabalhar de forma preventiva, e aí surgiu o Imigre Certo. Esse método, essa mentoria, para te ajudar a ter essa visão clara de todo esse processo, para pegar na sua mão e te ajudar a fazer tomadas de decisões lá no início. E para que você estrutura toda essa fase pré-imigratória, que é antes do pleito do visto, antes de você decidir o visto, você precisa ter toda essa visão geral. Perceba que nós tivemos essa preocupação, graças a Deus, Deus nos trouxe essa clareza, mas muitas pessoas não têm. Hoje os nossos filhos estão garantidos com o visto de residência, nós já temos a nossa casa aqui, paga, porque nós entramos com financiamento, depois nós vimos que o juro estava muito alto, tem a crise, a conversão do dólar, quando manda dólar, quando não manda, então são muitas inseguranças que acontecem. Hoje meu filho já está formado, já está aqui nos Estados Unidos, está estudando para validar o diploma, está trabalhando, minha filha teve toda aquela crise com a identidade dela, que é normal, da idade dela e tudo que ela passou, e hoje ela está muito mais segura de quem ela é, graças também à oportunidade que eu tive de estar com ela, de apoiá-la, de ouvi-la, de acolhê-la e de ver com ela esse processo. Hoje ela é groomer profissional, trabalha na PetSmart. E a Luísa, que era minha caçula, que chegou com 12 anos,
viveu todo esse conflito da adaptação, do adolescente longe de pai, longe de irmão, com a irmã sofrendo depressão, ela que é muito carente, muito carinhosa, passou também esse desafio e hoje a gente está mais unido do que nunca. Tudo isso nos fortaleceu e vai fortalecer também a sua família. Com certeza, muitas oportunidades você tem aqui nessa terra, muitas oportunidades. Mas também existem ameaças, existem desafios reais e você precisa estar preparado para eles. E essa é a minha missão aqui no Imigre Certo, te ajudar a se preparar para que você não corra esses riscos, minimize esses riscos, para que você esteja preparado para esses obstáculos e que esses obstáculos não te parem. E para quem é a mentoria Imigre Certo? A mentoria Imigre Certo é para você que pretende realizar o sonho americano, para você que pretende trazer a sua família, para você que busca uma oportunidade, um futuro melhor para os seus filhos. A mentoria é para você que está aí, que ainda não sabe como realizar isso, não sabe por onde começar. Essa mentoria é para você te ajudar a entender esse cenário, suas reais necessidades, seus recursos, para você tomar as melhores decisões. A mentoria é para você que já comprou a passagem, que já tem um visto, que já está pronto, de mala pronta, para vir para os Estados Unidos, mas que ainda não tem essa visão geral de toda essa estrutura que você precisa. Esse pensamento de médio, longo prazo, para que você se estruture e proteja a sua família. A mentoria é para você que já mudou, que já está aqui nos Estados Unidos, talvez já esteja aí nessa fase de adaptação, nesses primeiros meses, talvez já tenha passado. Se você está nesses primeiros meses, a mentoria é para você, para te ajudar a entender todo esse sofrimento emocional, toda essa adaptação, porque tem sim essa fase cor-de-rosa da lua de mel, dos primeiros meses, mas tem também a fase do sofrimento, da saudade, daquilo que você deixou para trás e que você precisa viver esse luto, porque é uma perda daquilo que ficou para trás e você precisa ressignificar, você precisa permitir que o novo entre na sua vida, dando espaço para esse novo, e você precisa recondicionar então a sua mente, a sua mentalidade, para você dar a oportunidade para você enxergar o novo que está aí na sua frente. E é para você também que já está aqui há mais tempo, 3, 4, 5 anos, como os depoimentos que eu coloquei aqui, e que talvez já esteja cansado, esgotado, não sabe mais o que fazer, os recursos já acabaram e você não conseguiu virar a chave e ainda não encontrou o seu caminho. Essa mentoria é para você resgatar a sua identidade, fortalecer a sua essência, porque se você é aquele leão que come carne, você sempre vai comer carne, só que às vezes você está pastando aqui, você não está encontrando a carne, você precisa dessa carne, e essa carne é seu alimento, é a sua realização, é o seu propósito, é a sua missão. Deixa de viver só para pagar conta, só trabalhar para pagar conta. Você precisa viver de propósito, você precisa de viver de missão, você precisa encontrar esse propósito, essa clareza, e você precisa encontrar isso através da sua história, da sua identidade. E essa mentoria para você. Então ela tem fases, ela tem a fase pré-imigratória lá no estabelecimento das bases da decisão, tem a fase do pleito imigratório, do melhor visto, de qual vai proteger toda a sua família, tem a fase de adaptação logo da chegada aqui, e tem a fase depois que você já passou por aqueles 6 meses, que é a fase emocional, a fase da estruturação. Mas tudo isso é planejado antecipadamente para que você tenha uma visão geral, independente da fase que você está. E aí, então, você vai vivenciar, executar e passar por cada uma delas. E eu estou aqui para te ajudar. Então, como que vai ser essa mentoria? Vamos aqui entender como que ela vai acontecer. A mentoria, ela tem 7 passos e ela vai acontecer da seguinte maneira. Nós vamos ter encontros. Então, ela vai ser ao vivo, online, porque você pode estar aqui nos Estados Unidos, vai ter pessoas aqui dos Estados Unidos, vai ter pessoas do Brasil. Nós vamos ter pessoas em diferentes fases, e isso é muito bom, porque as pessoas trazem a visão e experiência da vivência delas, e a partir dessa estrutura, desse método, nós vamos estar mostrando esse caminho. O primeiro encontro nós vamos falar sobre definindo o seu destino. Então, se você já está aqui, mas eu já estou no meu destino. Se você tiver no seu destino, essa mentoria não é para você. Eu não estou falando só de destino físico, eu estou falando de destino de realização, destino que te traz solidez, que te permite viver o seu sonho e não um pesadelo, tá? Então, nós vamos entender objetivos, metas, goals, claramente, para que você aprenda a partir dela, identificando, decidindo o que você quer para sua vida, você possa então construir esse plano de ação, executar e realizar. Depois que você entender o que você quer, por que você quer, quais são os seus objetivos, claramente a gente vai entender as necessidades, a gente vai começar a mapear então as necessidades da sua família, as suas necessidades e a necessidade da sua família.
e os seus valores. Para quê? Para que isso seja a bússola que vai te conduzir nesse caminho, para as pequenas e as grandes decisões. Esse é o segundo encontro. Depois nós vamos falar sobre os recursos. Uma vez que a gente definiu o que a gente quer, para onde a gente está indo, quais são os objetivos, claramente os meus porquês, entender as minhas necessidades e os meus valores, que vão te ajudar nas tomadas de decisões, a gente precisa então entender aonde estão os recursos para eu fazer o que eu preciso fazer. A gente vai trabalhar planejamento, já começa aí. O que tem que ser feito para eu chegar lá? O que precisa ser feito agora? O que tem que ser feito semana que vem, mês que vem, no próximo semestre, no próximo ano? Aonde eu tenho que estar? Nós vamos construir esse roadmap, que é nada mais, nada menos do que construir as etapas de cada uma dessas ações que vão te levar aonde você deseja chegar. E aí nós vamos mapear esse território, então nós vamos construir essa jornada, esse mapeamento desse caminho, e aí nós vamos olhar para as oportunidades, para os riscos e para as ameaças. O que pode dar errado, o que fazer se der errado, quais as situações, plano A, plano B, e quais são os seus recursos, seus talentos, suas oportunidades que você precisa prestar atenção para não desperdiçar. Uma vez que a gente tem tudo isso, mapeamos o percurso, identificamos os seus recursos, nós vamos começar a agir. Então, nós vamos começar a trabalhar a execução e o acompanhamento dessas execuções com indicadores. Indicadores financeiros, indicadores emocionais, indicadores estruturais. Tudo isso para que você possa, então, construir as pontes que vão te levar a realizar o seu sonho, você alcançar o seu destino. Então, como eu falei, nós temos a fase pré-imigratória, que é a preparação, que vai te trazer recursos para você tomar as primeiras decisões importantíssimas que você não pode negligenciar e que vão impactar todo o seu trajeto e o seu destino final. Depois, a gente te ajuda aí com uma assessoria, te direcionando para profissionais nessa área de advocacia, de realtor, contábil, para que você possa ter, então, assessoria direcionada nessas áreas conforme a sua necessidade, conforme as decisões e o planejamento estratégico e financeiro para que você tenha segurança e longevidade dos seus planos. E a fase pós-imigratória, que é a adaptação e a construção dessa nova carreira, que a gente trabalha aí com esse apoio emocional para que você possa estruturar então esse caminho. Talvez você esteja pensando que ainda não é a hora para você, que você ainda não tem certeza. Bom, você só vai ter certeza quando você parar para olhar para isso, para planejar de forma correta, para ter as informações, para tomar a decisão certa. É agora, a hora que você começou a acreditar, que você começou a sonhar, que você precisa buscar as respostas. Não deixa para depois. Depois pode ser tarde, depois a oportunidade passou, depois seus filhos cresceram, depois já não dá mais. Então, agora é a hora de você parar para olhar para o seu sonho de frente, para entender as razões, os porquês, e o quanto você realmente consegue, quais são seus recursos. E se não for, então é a hora de desistir, tomar uma decisão assertiva, entender que não é para você os Estados Unidos e continuar aí onde você está, vivendo a vida que você tem e não reclamar do que você está vivendo. Bom, você que já decidiu, meus parabéns. Venha comigo nessa jornada. Imigre certo e proteja a sua família. Para você que decidiu, eu tenho um presente especial. Para vocês que estão adquirindo essa mentoria, eu vou estar dando de graça, 100% gratuito, o e-book Mulheres Empreendedoras. Para você, mulher, que vem para os Estados Unidos aprender a se reinventar, para você ter a sua carreira, a sua realização, cumprindo a sua missão. E também 100% gratuito na vaga no workshop Mães Imigrantes, para você entender e proteger ainda mais os seus filhos nesse ambiente de adaptação. Tudo isso já é maravilhoso, né? A mentoria, esses bônus, mas agora eu tenho um super presente para você. As vagas estarão abertas dia 20 de junho, 6 horas da manhã. Das 6 horas da manhã às 9 horas da manhã, no horário de São Paulo, os primeiros que se inscreverem nesse horário receberão 100% gratuito a análise do perfil comportamental. Para você, para o seu cônjuge e para os seus filhos maiores de 18 anos. Olha que presente. Isso é um super presente, né? Tudo isso para te ajudar a ter mais equilíbrio, mais harmonia nessa dinâmica da adaptação da família. E ainda tem mais. Quem finalizar a inscrição no dia 20 até as 23 horas e 59 minutos, receberá 3 mentorias personalizadas, individualizadas comigo para ser agendado conforme a sua necessidade durante 6 meses. Olha que legal, isso é imperdível, gente, garanta agora, se organiza. Mas Márcia, quanto que custa tudo isso?
Deve ser muito caro, com certeza não é barato, né? Porque os nossos sonhos, eles são valorosos. Só que o meu trabalho, né, quanto custou para mim toda essa jornada? Quanto custou para mim aprender tudo o que eu aprendi para poder trazer para você dessa forma organizada? Com certeza, custou muito mais do que eu vou estar te passando aqui. E o mais importante, custou para mim oportunidade, que eu não quero que custe para você. Eu quero que você aproveite agora o melhor dessa jornada. Então, para você que está aqui comigo, na Rota do Imigrante, nessa Masterclass, eu estou fazendo uma oportunidade para te honrar. Para você que me confiou no meu trabalho, veio comigo, apenas para você, a gente está com uma oferta imperdível, porque a minha mentoria de forma personalizada de outra maneira, em outros canais, custa R$15.000, mas para você que está aqui comigo apenas agora, nessa primeira turma, será R$2.997. Tá muito barato, gente. Isso é realmente muito barato. Considerando todos esses bônus que eu falei para você, esse valor não paga nem as 3 mentorias personalizadas que eu estou te entregando. Então, agora é a hora e a oportunidade para você garantir sua vaga. Só tem uma coisa, se você quer participar, entra e garanta agora, porque as vagas são limitadas. Eu não consigo atender muitas pessoas da maneira que eu gosto de atender, de forma personalizada. Então, estou te esperando. A nossa primeira mentoria acontecerá dia 30 de junho, é uma quinta-feira, e a partir daí nós teremos 7 encontros semanais. E se você não puder estar em algum, não se preocupe, essas mentorias estarão gravadas e disponíveis para você por 6 meses. Agora tem mais. Tudo isso já é muito bom para ser verdade, mas como eu confio no meu trabalho e tenho certeza que você não vai se arrepender, eu quero te dar 2 garantias. Uma garantia incondicional, que você comprando essa mentoria, né, você começando a acessar e estando comigo no primeiro encontro e você vê que isso não é para você, que não era bem isso que você queria, você tem 7 dias, então, para você desistir 100% de devolução do seu dinheiro. Após isso, você ainda tem 30 dias vivendo essa jornada, experimentando. Se você fizer todos os exercícios propostos, se você participar certinho das mentorias e você vê que não é para você, não é esse o momento, você conversa com a minha equipe e a gente então vai devolver 100% do valor que você investiu. Tá? Nós vamos ainda tentar conversar com você, fazer a mentoria personalizada. Se isso não resolver, se realmente você não quiser, eu entendo. A gente se arrepende, às vezes não é aquilo que a gente quer, tá tudo certo. Eu não quero que você comprometa a segurança financeira da sua família se esse não for o momento. Mas eu quero que você entenda que a longo prazo, esse é o melhor investimento que você pode fazer na sua vida para garantir o seu sonho de viver aqui nos Estados Unidos de forma legal, de forma correta e protegendo a sua família. Então, te espero, te aguardo. Clique agora no link e garanta